Olá, você sabe o que significa Drill Down e Drill Up no Power BI? Drill Down e Drill Up são as expressões que fazem referência ao movimento de transição que fazemos quando um gráfico específico ou qualquer outro elemento do nosso relatório está preparado para dispor a análise em camadas, como costumamos dizer. E o que é termos uma análise em camadas? É quando dentro do mesmo elemento nós temos mais de uma dimensão nos mostrando aquela métrica que estamos analisando. Para exemplificar melhor, eu preparei uma página bastante completa para que possamos ver em detalhes não apenas esta análise em camadas através dos movimentos de drill down e drill up, como também a interação desse movimento com os demais elementos de uma página, o que enriquece sobremaneira a análise que está sendo feita. Desde já, eu vou deixar claro que esse vídeo não tem o objetivo de tratar sobre a criação de dashboards ou reports, ok? Isso fica para uma outra hora. Nesse momento, vamos tratar apenas deste aspecto específico que é primordial dentro desse contexto dos dashboards e páginas de relatório, ok? Então, para sermos mais práticos, vamos olhar para o que nós temos disposto no nosso relatório nesse momento. Eu tenho aqui um gráfico de colunas me mostrando a métrica principal que eu estou analisando. Na parte inferior da tela, eu tenho duas tabelas que me mostram em detalhes por cliente e por produto aquilo que eu estou analisando no meu gráfico. Tenho também um mapa que tem o objetivo de me dar uma geolocalização daquele movimento e um pequeno painel localizado aqui à esquerda com alguns indicadores mais diretos que precisam ser expostos de maneira mais simplificada para uma melhor leitura. Existe também ali um conjunto de filtros, mas eles não são relevantes para aquilo que nós vamos tratar agora nesse momento, ok? O que vem a ser, em primeiro lugar, uma análise em camadas? Ao configurar o meu gráfico de colunas, eu escolhi olhar ali a minha métrica ao longo do tempo. Porém, eu preferi verificá-la de uma maneira granular e não contínua. Ou seja, eu quero observar cada aspecto da linha do tempo em separado num primeiro momento. Para isso, o que eu fiz? Eu inseri no campo eixo compartilhado da configuração do elemento o ano, depois o mês, depois o dia e por fim a data completa. Que depois eu vou explicar melhor o porquê que ela está aí. É exatamente essa disposição dentro do campo eixo compartilhado que faz com que este visual trabalhe numa análise em camadas. É exatamente essa hierarquia que você está vendo ali. Ano, mês e dia. E nós vamos transitar através delas, fazendo os movimentos de drill down e drill up. E também vamos verificar como mesclar essas camadas de modo a compor uma análise um pouco mais completa. O entendimento em si do que é drill down, drill up e análise em camadas é muito simples e raramente os usuários têm dificuldade com isso. As dificuldades começam quando vamos fazer uso de fato, na prática, do conjunto de comandos que a Microsoft disponibiliza
para trabalharmos com esse recurso. É aqui que normalmente o pessoal costuma fazer confusão. Então, vamos elucidar esse funcionamento na expectativa de sanarmos as dúvidas do maior número possível de usuários, ok? Esses botões apresentam-se da seguinte forma. O primeiro deles, uma seta apontando para cima, corresponde ao movimento de drill up, ou seja, quando eu volto, quando eu subo um nível na minha camada. Em seguida, um outro botão, uma seta apontando para baixo, que representa o meu movimento de drill down, ou seja, quando eu desço uma camada na minha hierarquia. O terceiro deles, representado por uma seta dupla apontada para baixo. Esse comando me permite descer os níveis na hierarquia, porém mantendo a hierarquia anterior, os valores da hierarquia anterior, sem que eu particularize através do ponto de dado a análise que eu estou fazendo, o movimento que eu estou fazendo. Vai ficar mais claro assim que a gente fizer aqui na prática. E por fim, esse último botão, representado por uma seta bifurcada apontando para baixo, que é o comando que me permite descer os níveis concatenando os rótulos entre si. Ou seja, esse botão tem o efeito de fazer com que o meu eixo X do meu plano cartesiano se expanda, se estenda, concatenando os níveis da minha análise de camadas. Nesse primeiro momento, vocês podem perceber claramente que o meu botão de Drill Up está num tom de cinza mais claro que os demais, o que indica que ele está desabilitado. Eu não consigo fazer esse movimento de Drill Up agora. E por quê? Porque eu já estou no primeiro nível da minha camada analítica. Eu não tenho como subir mais. Eu já estou no primeiro nível. Então ele fica desabilitado. O que eu posso fazer a partir daqui é descer, ou seja, fazer o meu drill down. Para fazer isso, eu preciso habilitar essa ação através do botão de drill down. Basta clicar sobre o mesmo e observar que agora ele se apresenta com a seta branca dentro de um círculo cinza escuro. Essa representação visual é o que me indica que esse movimento está habilitado. Sendo que, a partir daqui, basta que eu aplique um clique em um dos meus pontos de dados para descer um nível dentro das minhas camadas de análise. Quando eu digo ponto de dado, eu estou me referindo a cada uma das colunas do meu gráfico. Cada uma delas é um ponto de dado, ok? Então, aqui eu vou escolher o ano de 2020, que claramente é o que se destaca nesse primeiro plano. Com o botão habilitado, eu vou dar um clique sobre o mesmo. Notem que o elemento se recalcula e passa a me mostrar agora uma outra visualização. Eu não tenho mais os anos no meu eixo X. O que eu tenho agora são os meses. Os meses correspondentes ao ano de 2020, que foi o ano que eu escolhi na minha primeira ação. Desse modo, eu deixei de olhar o meu todo, ou seja, eu deixei de olhar o total da minha métrica e passei a olhar apenas a parte dela correspondente ao ano de 2020. Isso fica evidenciado quando eu olho para o valor total que está aqui, ou para o valor total de qualquer outro dos elementos da minha página. Eu vou sair um pouco do zoom para deixar claro esse aspecto. Eu também tenho o meu valor total aqui.
e eu também posso confirmá-lo no rodapé de qualquer uma das minhas tabelas. Ao clicar sobre o ano de 2020, eu readequei toda a leitura da página para aquele contexto. Isso é contexto de filtro. Eu acabei de aplicar um filtro na minha análise completa. Eu posso prosseguir descendo entre as minhas camadas, escolhendo um novo ponto de dados e mais uma vez aplicando a mesma ação de clique. Na minha hierarquia agora, se vocês se recordam, eu tenho o dia do mês. Desse modo, olhando para o meu gráfico, é nítido que o mês de outubro se destaca em relação aos demais. Portanto, eu vou clicar sobre ele para ver o comportamento da minha métrica ao longo dos dias desse mês de outubro. Fazendo isso, rapidamente o gráfico se readequa e o meu eixo X passa a me mostrar agora, de maneira linear, os dias do mês. De que mês? Novamente, do mês de outubro do ano de 2020. Automaticamente, eu tive um recálculo da minha métrica, que agora está me mostrando o montante referente àquele mês, e também uma readequação dos demais elementos da minha página. Isso é a interação entre os elementos. Esse aspecto, nativo no Power BI desde o seu lançamento comercial em 2015, é um dos recursos mais ricos que um gestor pode dispor no seu dia a dia para análise de dados. Lamentavelmente vem sendo um pouco banalizado e posto até meio que de lado ultimamente, em virtude de outras vertentes de análise que vêm sendo disseminadas. A partir desse momento, eu tenho uma análise particular, rica em detalhes, rica em informação, que pode render a qualquer gestor preparado para a sua função uma tomada de decisão fundamentada em dados. Se eu quiser descer mais um nível na minha hierarquia de camadas, eu preciso escolher agora um dia específico desse mês e clicar sobre o mesmo. E foi para possibilitar isso que eu inseri a data como última camada na configuração do meu gráfico aqui no painel de visualizações. Isso se deve a uma inadequação desse recurso, também presente, infelizmente, desde que a ferramenta está disponível. Quando utilizamos o movimento de drill down, não é possível aplicarmos mais a ação de clique quando chegamos no último nível da nossa camada. A minha intenção era estabelecer uma hierarquia ano, mês e dia. Mas se eu fizesse isso, eu não conseguiria analisar agora um dia em particular dentro do mês onde eu cheguei. Portanto, eu preciso desse quarto nível para que eu possa fazer isso. E aí, fiz a escolha de um artifício. Como eu não quero deturpar a minha visão, a partir desse momento o que eu quero é olhar para os demais elementos da minha página, então eu escolhi a data, que corresponde tal qual ao dia. E dessa forma eu sei exatamente o que é que estou analisando ali. Portanto, eu posso voltar ao meu gráfico, vou escolher aqui o dia 15, que se destaca também dentro daquele mês, e aplicar o clique. Novamente, toda a página se readequa a esse movimento de filtro e eu tenho aqui exposto o meu montante do dia 15 de outubro de 2020. Dessa maneira, eu consigo rapidamente identificar em quais regiões do país
eu tive vendas, quem foram meus principais parceiros de negócio e quais foram os produtos faturados nesse período. Essas duas últimas informações devidamente hierarquizadas para que eu possa ter uma avaliação correta da ordem de importância de cada uma delas, além da exposição de outros fatores aqui, também de forma bem direta na minha barra vertical ali à esquerda. Isso faz com que a análise seja completa e útil ao gestor. Então, reforçando, apenas para chegar a esse último nível, também como filtro, a data está ali como quarto nível na nossa hierarquia, ok? Ao determinar outros tipos de hierarquia, sugiro que você sempre busque também algo correlato àquele tópico central que você está analisando. Uma vez que chegamos aqui, fizemos o que tínhamos que fazer, só nos resta voltar. Então precisamos fazer agora o que chamamos de drill up. E é isso que fazemos utilizando o primeiro botão da nossa sequência, a seta para cima. A cada clique, retornamos um nível na nossa hierarquia até que chegamos ao nosso nível inicial. Isto é o movimento de drill up, é o retorno, é quando passamos de volta às hierarquias anteriores dentro da nossa seleção de camadas. Até aqui, tudo bem, essa é a parte fácil, simples de se compreender, simples de se aplicar. Porém, é a partir daqui, ao lidar com esses dois botões complementares do conjunto, que os problemas começam a surgir. E muita gente faz lambança e não consegue entender direito o que é que está sendo analisado. Para que a gente possa ter uma compreensão melhor desse aspecto, vamos nos atentar àquele display numérico que está logo ali abaixo desses botões. Nesse momento, qual é a leitura que eu tenho? Eu tenho uma leitura do total da minha métrica ao longo de todo esse período que está descrito aqui. Ou seja, de 2011 até 2021, no momento da gravação desse vídeo, eu tive um faturamento correspondente a 448 milhões de reais. Ponto. Esse é o meu montante total dentro desse período. As barras do gráfico me mostram claramente como ele oscilou dessa forma. Se eu escolher agora o terceiro botão do meu conjunto, que é representado por uma seta dupla apontada para baixo, eu vou descer um nível na minha hierarquia. O que significa? Que eu vou sair do ano e vou passar para o mês. Mas como? Da mesma maneira como fizemos na etapa anterior, quando eu cliquei sobre a barra de 2020? Não. Agora o comportamento será diferente. Vou clicar sobre o mesmo para verificarmos o comportamento. Notem que o gráfico está me mostrando agora uma linha de janeiro a dezembro. Ou seja, eu tenho os 12 meses do ano ali ilustrado. Porém, não houve alteração do valor total que está sendo analisado. Esse comando pegou todo o montante de todo o período e reagrupou, agora ignorando os anos e olhando apenas os meses do ano. De modo que ao olhar, por exemplo, para o mês de outubro agora, diferente do passo anterior, eu não estou mais olhando apenas para outubro de 2020, mas sim para a soma de todos os valores de outubro de 2011 até 2021.
outubro de 2011, mais outubro de 2012, mais outubro de 2013 e assim sucessivamente até eu chegar em outubro de 2020, no caso que foi o último passado, ok? É isso que essa coluna está representando nesse momento. A concatenação, a sumarização de todo esse montante. Essa visão é perfeita em termos de gestão, em termos de administração, para que identifiquemos um fenômeno comum em muitas empresas, que é o da sazonalidade. Inúmeras empresas de qualquer setor do mercado, agrícola, industrial, comercial, varejo, qualquer coisa, enfrentam dentro de sua rotina a sazonalidade no ano, seja na sua produção, nas suas colheitas, nas suas vendas, de forma diferente, respeitando a particularidade de cada um, mas muitas delas enfrentam esse problema da sazonalidade, que afeta principalmente o setor financeiro, que precisa se planejar com antecedência para não desguarnecer a empresa nesses períodos de baixa. O problema da sazonalidade é que normalmente ela é muito contaminada por percepções equivocadas, que ficam guardadas na memória devido a eventos específicos que marcaram os gestores naquela ocasião. Portanto, é extremamente necessário o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, uma análise fria, livre de percepções, livre de lembranças ou recordações. Números, dados. Essa análise fria, no nosso caso aqui, inclusive com uma linha média, nos permite identificar que nesse caso específico não há sazonalidade, há apenas a oscilação normal que há ao longo dos meses de qualquer ano. Nós não temos aqui um movimento claro que indique que num bloco de tempo dentro do ano o faturamento aqui caia substancialmente, a ponto de gerar algum outro tipo de problema administrativo, ok? Se eu quiser continuar na minha análise, eu posso aplicar um novo clique nesse comando e eu vou ter aqui a repetição da mesma ação. Mais uma vez, eu tenho o meu bloco, eu tenho o total da minha métrica redistribuído, só que agora para os dias do mês. São eles agora que mandam no meu eixo X. Não são mais os anos nem os meses, apenas os dias do mês. Desse modo, eu consigo ver aqui claramente, inequivocamente, que no caso em questão, que está sendo analisado, o dia 1º é o campeão de faturamento em todo esse período. Por quê? Porque ele está claramente acima dos demais na soma do nosso total. Ok? É isso que deixa claro. Isso não vai acontecer sempre. É lógico que se você descer ao nível do detalhe ano a ano, haverão meses, em anos específicos, onde o dia 1º não vai se destacar, e não será o dia principal, até porque em alguns meses o dia 1º é feriado, ok? Mas, de forma geral, em caráter geral, considerando todo o montante em toda a linha do tempo do nosso conjunto de dados, fica evidente e incontestável que é nesse dia que se obtém normalmente o pico de faturamento, ok? Posso descer de novo ao nível da data, mas nesse escopo que estamos agora, isso não se faz mais necessário. Torna-se até um pouco confuso, na verdade, ok? Vamos novamente fazer nossa ação de drill up. Vamos retroceder. E dessa forma, retornarmos à nossa primeira camada, que é a camada dos anos. Eu vou repetir o movimento apenas para enfatizar a distribuição dos valores da métrica, ok? Vamos olhar agora para o ano de 2020 através do drill down primário, do drill down comum. Com ele habilitado, eu vou clicar na barra de 2020. Notem que além da distribuição dos meses, o meu display agora me mostra apenas o total daquele ano, do ano de 2020. Eu vou retroceder
E agora eu vou aplicar o drill down através do terceiro comando, daquele que me permite descer a hierarquia. Notem que agora o display não mudou. E a distribuição das colunas está claramente diferente. É nesse ponto que muitos usuários fazem confusão e se perdem um pouco, tá? Aí a importância da gente ter uma hierarquia de camadas clara, objetiva e fazer uso da interação do elemento principal com os demais elementos da página. Por isso que nunca é aconselhável trabalhar apenas com um gráfico sem nenhuma indicação paralela da métrica que está sendo avaliada, ok? Vamos retornar para o nosso primeiro nível e vamos explorar agora o nosso último comando, que é representado por essa seta bifurcada, apontando aqui para baixo. Esse comando é bastante interessante também, tá? Ele faz o mesmo movimento de descida na nossa camada, porém, aqui ele não ignora mais o nível anterior. Pelo contrário, ele concatena os níveis. Se eu tenho, então, o ano no primeiro nível, e eu clicar nele agora, o que eu vou ter na minha visão é a concatenação ano-mês, primeiro e segundo nível. Eu vou tirar o zoom e vou expandir esse elemento para a tela completa, para que vocês possam ter uma visualização mais eficiente do que eu estou falando. Notem agora que o eixo X está bastante mais extenso, porque ele está concatenando ano e mês. De modo que eu consigo ver aqui janeiro de 2011, fevereiro de 2011, março e assim sucessivamente, até que a minha linha média mostra aqui claramente que eu mudei de ano. Eu passei para 2012. Houve uma queda na minha média aqui e eu passei a ter a visão até esse ponto, quando mais uma vez o ano vira e eu passo para 2013 e a minha média volta a subir. Então agora o que eu estou olhando aqui é um eixo contínuo. Eu não estou mais vendo um bloco, não estou mais vendo uma sumarização, um agrupamento da minha métrica. Eu estou vendo a distribuição dela ao longo da linha do tempo. Ok? São análises distintas, são análises diferentes que se prestam a objetivos diferentes dentro do contexto da análise de dados. Eu posso seguir em frente aqui até eu ver o final, até chegar aqui a maio de 2021, e onde eu posso notar aí que a partir de 2018 eu passei a ter um crescimento considerável nesse contexto que estamos analisando, ok? Vamos retornar ao nosso relatório. Novamente, podemos descer mais um nível? Podemos chegar ao nível do dia? Podemos. Porém, nesse contexto de concatenação das camadas, descer mais uma vez talvez se torne ainda mais confuso do que já se mostrou antes. Então aqui é necessário um pouco de senso de proporção para identificar corretamente o que se deseja. Se eu quero analisar um dia específico, não é aqui o melhor caminho. O melhor caminho, como vimos, é na primeira etapa, quando a gente desce ano, mês e, por fim, o dia. Dessa forma, a visão fica confortável, fica cômoda e sem o risco de interpretarmos de forma errada alguma das informações. Esse era o objetivo desse vídeo, mostrar o funcionamento, principalmente, desses dois recursos aqui, que causam bastante confusão na maioria dos usuários.
Então, que fique claro: o terceiro comando move o montante para o próximo nível da hierarquia, ignorando o nível anterior. E o último comando move o montante para o nível posterior da hierarquia, concatenando ambos, ou seja, estendendo a linha do eixo X.